Sabe aquela sensação de ver uma oportunidade passar na tua frente e você simplesmente deixar ir embora? Eu tinha um computador em 1994. Desde lá eu nunca deixei de ter computador. Vi o Facebook nascer, vi o YouTube começar, entrei no mercado de ações, fui agente autônomo de investimentos, tirei certificações como o CPA 20, o CEA, vi o Primo Rico fazer os primeiros vídeos sobre investimentos no YouTube e eu não fiz nada. Depois vi o Érico Rocha chegando com seus primeiros vídeos sobre lançamento. Você lembra disso? E o que é que eu fiz? Nada. Ou seja, o bonde passou e eu estava lá em vários momentos, mas não agarrei as oportunidades. Hoje eu vivo bem com os meus negócios online em Portugal, sim, eu vivo. Mas a onda que realmente enriquece, aquela que muda tudo de uma vez por todas, essa eu perdi. Até agora. Eu vou te contar essa história toda porque eu sei que você já passou por isso também. Você também já viu oportunidades passarem. Então fica comigo até o final porque dessa vez vai ser diferente. Para mim e para você. Fala pessoal, meu nome é Dan Félix e eu não sou nenhum guru do marketing digital, tá? Sou apenas um cara que fez processamento de dados lá em 1999, que viu a internet evoluir desde o início, que teve todas as ferramentas e conhecimentos nas mãos, sabe? Mas que hesitou nos momentos cruciais. Hoje moro em Portugal, trabalho com marketing digital e estruturei meus negócios online. Eu vivo relativamente bem, tenho minha liberdade, mas podia estar muito melhor se tivesse aproveitado as ondas certas. E eu sei que você provavelmente está identificando com isso também. Agora mesmo, você está, não é? Porque você também viu oportunidades passarem, não é verdade? E deixa eu te levar lá para o início dessa história. Era 1994, enquanto a maioria das pessoas ainda estava descobrindo o que era um computador. E eu já tinha isso em casa, não é? Caramba, lembro como se fosse hoje, daquela sensação de estar no futuro. Caramba, de ter acesso a algo revolucionário. Naquela época, ter um computador em casa era coisa de rico, coisa de nerd, sabe? E eu tinha. Era um Windows 95, aquele com o botão de iniciar que revolucionou tudo. Eu passava horas naquele computador. Aprendi a mexer em DOS, aprendi comandos que a maioria das pessoas nunca ia ver na vida. Quando a internet de escada chegou, eu tava lá. Você lembra aquele barulhinho? Era mágico, né? Era lento pra caramba, mas era mágico. Eu via sites sendo criados, via fóruns nascendo, vi comunidades se formando. Bom, mas sabe o que é que eu fiz com essa vantagem temporal toda? Praticamente nada. Eu era usuário, não era criador. Ficava consumindo em vez de produzir. E olha que oportunidade eu tinha na mão. Em 1999, eu fiz processamento de dados. Cara, eu estava literalmente dentro da revolução tecnológica daquela época. Tudo que estava acontecendo eu estava vendo. Não era só um usuário curioso. Eu tinha conhecimento técnico de verdade, sabia programar, entendia como as coisas funcionavam ali por baixo dos panos. Eu tinha a visão do que estava por vir. Eu via os primeiros sites de e-commerce surgindo, vi o Mercado Livre começar em 99, vi empresas começando a vender pela internet e eu pensava, cara, isso vai mudar tudo. E mudou mesmo, mas eu não aproveitei. Faltou coragem, faltou ação, faltou aquela faísca que você faz sair do pensamento e ir para a execução. Eu vi a internet evoluir do básico para o que temos hoje, das páginas estáticas em HTML puro para os sites dinâmicos. Do Orkut ao Facebook, do Napster ao Spotify, de tudo um pouco. Vi cada transformação acontecendo ao vivo e fiquei só observando, como se fosse um filme, como se não fosse comigo, mas era comigo sim. A oportunidade estava ali, batendo na minha porta e eu só olhava pela janela. E aí chegou 2004, o Facebook estava nascendo. Eu lembro perfeitamente quando eu ouvi falar do Facebook pela primeira vez. Era uma rede social só para universitários americanos, exclusiva. Você só entrava através de convite. E eu pensava, caramba, que ideia genial! Criar um espaço fechado onde as pessoas se sentem especiais. Eu vi as pessoas começando a migrar do Orkut para o Facebook. Inclusive eu fiz isso, né? Isso vai ser grande, eu pensava. Isso vai mudar a forma como as pessoas se comunicam. Eu estava certíssimo, mas pensamento não paga conta. Pensamento não constrói negócio. Pensamento não te faz pegar a onda, pegar o bonde. Eu podia ter criado conteúdo sobre tecnologia naquela época. Podia ter criado uma página. Podia ter começado a construir uma audiência
Mas não, fiquei só pensando. O YouTube apareceu em 2005. Cara, quando eu vi o primeiro vídeo no YouTube, eu fiquei impressionado. Não era pela qualidade, porque a qualidade era péssima, né? Aqueles vídeos de webcam, pixelados, com áudio ruim, mas era pela ideia. Qualquer pessoa podia fazer aquilo, fazer um upload de um vídeo que gravou. Qualquer pessoa poderia ser vista por milhões. Era a democratização da mídia acontecendo ao vivo. Era tão óbvio que aquilo ia explodir. Tão óbvio que ia mudar tudo. Mas eu não criei canal, não produzi conteúdo, fiquei na arquibancada vendo os outros jogarem. E olha que eu tinha todas as vantagens, né? Eu até criei um canal na época, eu me lembro, mas era só para ver os outros. Eu tinha um conhecimento técnico, eu sabia editar vídeo, ou se não soubesse, era fácil de aprender. Tinha aprendido no meu curso de processamento de dados muitas coisas. Sabia como a tecnologia funcionava, sabia gravar áudio, sabia mexer em softwares de edição, de áudio inclusive, e de vídeo. Era muito fácil, inclusive no próprio Windows. Tinha um editor bem simples lá que todo mundo começou por ali. Só que eu fiquei paralisado ali pensando, e se não der certo? E se ninguém assistir? E se as pessoas acharem ruim? E se eu for criticado? E se? Medo, insegurança, perfeccionismo, tudo isso junto me travou. E vergonha também, né? A gente tinha vergonha de gravar vídeo naquela época. Tem até hoje, muita gente tem, imagina naquela época. Enquanto isso, pessoas comuns, gente que sabia menos que eu, pessoas que nem computador próprio tinha direito, pegavam a câmera do celular antigo, aqueles celulares que estavam começando com aquelas câmeras horríveis, e gravavam qualquer coisa e postavam. Não era perfeito, era cheio de erro, o áudio chiava, a iluminação era péssima, mas eles estavam fazendo, estavam criando, estavam começando a construir audiências. E eu continuava planejando, continuava pensando, continuava esperando o momento perfeito. Eles pegaram a onda e eu deixei passar. E pior, eu vi aquelas pessoas crescendo. Vi canais que começaram, depois de mim, ultrapassando marcas inimagináveis. Vi gente que não entendia metade do que eu entendia de tecnologia, construindo impérios digitais. E sabe o que dói mais? É que eu não podia culpar ninguém. Não podia falar que eu não tive oportunidade. Não podia falar que eu não sabia. Eu sabia, eu tinha, eu vi. Eu só não fiz. E essa é a pior sensação de todas. Aí eu pensei, tá, perdi essas, mas vou pegar a próxima. Eu tinha que aprender com os erros, né? Então eu fui para o mercado de ações. E dessa vez eu fui sério, não foi só curiosidade. Eu realmente estudei, me tornei agente autônomo de investimentos, tirei certificações pesadas, CPA 20, CEA. Para quem não sabe, essas certificações não são brincadeira. É estudo pesado, é prova difícil, é coisa séria. Eu estava dentro do sistema financeiro. Entendia de ações, de fundos, renda fixa, derivativos, sabia fazer valuation de empresa. Enfim, eu tenho conhecimento técnico de alto nível. Era bom no que fazia. As pessoas vinham pedir minha opinião sobre investimentos, das carteiras de investimentos. Eu dava aula de análise gráfica. Eu era referência entre meus amigos e familiares. E então, por volta de 2015, 2016, apareceu um cara chamado Thiago Negro, o Primo Rico. Ele começou a fazer vídeos sobre investimentos ali no YouTube. Muita gente sabe disso, né? E deve conhecer também. No início, era um vídeo simples. Ele falava sobre tesouro direto, sobre fundos de investimento, sobre ações, coisas básicas. O tipo de coisa que eu explicava para as pessoas todos os dias. E olhava aqueles vídeos e pensava, cara, que legal, eu sei mais que ele, muito mais. Eu tenho as certificações que ele não tinha naquela época, eu trabalho com isso, eu poderia estar fazendo exatamente isso que ele está fazendo. E fazendo, inclusive, até melhor, né? Eu tinha credibilidade, tinha experiência, eu tinha também conhecimento, tinha tudo o que precisava. Mas sabe o que é que eu fiz? Nada. Fiquei achando que já tem gente fazendo isso. Fiquei pensando que o mercado está saturado. Em 2015, gente. Mercado saturado. Eu pensava que eu precisava de equipamento melhor para gravar. Poxa, eu não tenho a melhor câmera, não tenho isso. Que minha voz não é boa para vídeo. Que eu acredito que eu não tenha carisma. Acho até hoje, inclusive. Só desculpas. Uma atrás da outra. Todas elas me mantendo exatamente onde eu estava. Parado, sem ação. Enquanto isso, o Primo Rico foi lá e fez. Ele não era o mais experiente, o mais inteligente, não tinha as maiores certificações, não sabia mais do que os outros, mas ele foi e fez. E construiu um império, milhões de seguidores,
milhões em faturamento, investimentos na casa dos milhões, tudo ensinando o básico que eu já sabia. Tudo falando de conceitos que eu dominava, há anos. A diferença entre mim e ele agiu. Eu hesitei. Ele ignorou o medo e foi. Eu deixei o medo me paralisar. E essa dor, cara, essa dor de ver alguém fazer exatamente o que você podia ter feito, isso corta por dentro. É uma dor diferente, não é inveja, tá? É arrependimento. É aquela sensação de, poxa, cara, era para ser a minha história também. Eu era para ter ido junto dessa onda. Era para ter pego esse bonde. Eu via os vídeos dele bombando, via ele sendo entrevistado em podcasts, via ele virando referência nacional em educação financeira, no caso, né? E eu pensava, caramba, eu tô aqui vendendo um produto de cada vez, trabalhando duro, ele está lá impactando milhões. Não por ser melhor que eu, mas por ter tido coragem de começar. Mas a história não para por aí. Na verdade, ela piora antes de melhorar. E aí veio o Érico Rocha. Se você estava no digital entre 2012 até 2016, você sabe exatamente quem é o Érico Rocha. O cara que popularizou a fórmula de lançamento aqui no Brasil, né? Lá no Brasil, estou em Portugal. O cara que trouxe o método de Jeff Walker e adaptou para a realidade brasileira. Eu vi os primeiros vídeos dele, vi quando ele ainda estava começando a estruturar esse método todo. E, cara, era fascinante. Ele mostrava como pegar uma lista de e-mails, aquecer essas pessoas com conteúdo de valor durante uma semana, criar uma antecipação, escassez e depois abrir o carrinho por poucos dias. E as pessoas compravam muito. Vi pessoas comuns fazendo 100 mil reais em uma semana. No caso, na semana de lançamento. Vi gente fazendo 500 mil, 1 milhão. Cara, alguns chegaram a fazer vários milhões em um único lançamento. E não eram produtos revolucionários. Era curso de emagrecimento, cursos de relacionamento, cursos de ganhar dinheiro online, curso de tudo que é coisa. O produto não era o diferencial. O diferencial era o método. Era saber estruturar a comunicação. Era saber criar desejo e era saber vender, é claro, né? Tem que saber vender. E eu pensei, né? Dessa vez eu vou fazer. Eu me lembro quando eu vi um dos primeiros vídeos do Érico e eu disse, agora eu vou fazer também. Eu prometi para mim mesmo, dessa vez eu não vou deixar passar. Comprei o curso, estudei um método, fiz anotações, desenhei o meu funil, planejei tudo. E o que eu fiz? Nada. Porque vinha aquela voz na cabeça. Mas eu não tenho produto. Mas eu preciso criar conteúdo primeiro. Mas eu não sei falar para a câmera. Eu não tenho audiência. Eu não tenho lista de e-mail. Eu não tenho dinheiro para tráfego. Sempre um mas. Sempre uma desculpa perfeita para não começar. E eu acreditava nessas desculpas. Não eram desculpas para mim, eram motivos legítimos. Eram coisas que eu realmente precisava resolver antes de começar. E pelo menos era o que eu achava. A verdade eram mecanismos de defesa. Era meu cérebro me protegendo do medo de fracassar. Era mais fácil não tentar do que tentar e não dar certo. O bonde passou de novo. E eu estava lá na estação, vendo ele ir embora com todas aquelas pessoas dentro. Pessoas que tinham os mesmos problemas que eu, pessoas que também não tinham produto pronto, pessoas que também não sabiam falar para a câmera, pessoas que também não tinham lista, pessoas que tinham o mesmo medo que eu. Só que essas pessoas fizeram mesmo assim. Elas aprenderam fazendo, elas cresceram no processo. E eu fiquei planejando. Essa é a parte que dói, sabe? Não é que as oportunidades não aparecem. Elas aparecem todas, uma atrás da outra. E eu estava sempre na posição certa, sempre com o conhecimento necessário, sempre podendo ser um dos primeiros, mas eu nunca fui. Eu que não tive coragem de embarcar. E eu sei que você entende isso. Eu sei que você também tem suas histórias de oportunidades que passaram. Talvez até mais do que eu. E tá tudo bem, sério, tá tudo bem ter perdido ondas no passado. Importante não é ficar remoendo o que a gente não fez. Importante é aprender com isso. O importante é entender o padrão. E o meu padrão era claro. Eu analisava demais, planejava demais, esperava demais e agia de menos. E quando finalmente decidi agir, a onda já tinha passado. E aí vem 2017. Eu tinha 23 anos de atraso acumulado de oportunidades perdidas. Eu não estou exagerando. Desde 1994, quando tive meu primeiro computador, até 2017,
Foram 23 anos de ondas que eu vi passarem. E finalmente algo clicou na minha cabeça. Eu estava cansado. Cansado de me arrepender. Cansado de ver os outros crescendo enquanto eu ficava parado sem fazer nada, né? Então finalmente eu decidi, chega, vou fazer acontecer. Não importa o medo, não importa se não está perfeito, eu vou começar. Afinal, eu não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém, né? Qual é o mal que eu estou fazendo para alguém? Nenhum mal. Então eu comecei a botar em prática de verdade. Eu estudei marketing digital a sério mesmo. Não foi aquele estudo tipo superficial. Eu mergulhei mesmo a fundo. Aprendi sobre funis de vendas, aprendi sobre copywriting, aprendi sobre tráfego pago, aprendi sobre automação, aprendi tudo que eu deveria ter aprendido anos antes. Comecei a estruturar meus primeiros projetos online, fiz meus primeiros sites, escrevi minhas primeiras páginas de venda, rodei meus primeiros anúncios, enfim, fiz quase tudo que o marketing digital precisa fazer. Fiz conteúdo, fiz cursos online, enfim, fiz de tudo um pouco que você possa imaginar. E foi emocionante, e é até hoje. Só que eu senti que pela primeira vez eu estava fazendo, não só planejando. Pela primeira vez eu estava colocando minhas ideias em prática. Era assustador? Sim, eu tinha medo de tudo dar errado, mas era, sabe, libertador também, porque finalmente eu tinha saído da paralisia. Mas a vida, cara, a vida tinha outros planos. Eu vim para Portugal. Sabe aquele sonho europeu? Aquela ideia de morar fora, conhecer o mundo, ter novas experiências? Era isso. Era a oportunidade de uma vida nova. E eu vim. Eu e minha esposa pegamos as malas e viemos. Chegamos aqui cheios de esperança e planos. E de repente eu me vi preso em trabalhos pesados, cansativos, daqueles que sugam toda a nossa energia. Quem trabalhou em Portugal sabe como é. Quem é imigrante sabe como é que é. Os trabalhos de imigrante são duros. Você acorda às 5 da manhã, pega transporte, trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia. Trabalho físico pesado, sabe? Chega em casa às 7, 8 da noite completamente destruído. Mal consegue descansar, mal consegue pensar. E no dia seguinte começa tudo novamente. Tempo para empreender. Eu não tinha, né? Para construir algo online. Também não tinha. Para fazer aqueles projetos que eu tinha começado lá no Brasil antes de vir. Quase zero. Aos fins de semana eu estava tão cansado que eu só queria dormir. E olha que eu tentava, tá? Eu realmente tentava. Ficava até tarde enquanto podia, acordava mais cedo enquanto conseguia, usava a hora do almoço às vezes para escrever alguma coisa ou estudar. Mas era frustrante porque eu via as pessoas bombando no digital, via aquelas histórias de sucesso, de gente fazendo 6 em 7, ganhando milhões, viajando o mundo, e eu ali arrastando as coisas, devagar, muito devagar, um passinho de cada vez. Às vezes sentia que não ia chegar em lugar nenhum naquele ritmo, né? Estudando quando podia. Mas eu não desisti, e isso foi a coisa mais importante. Eu podia ter desistido, seria muito mais fácil, seria compreensível, afinal, eu estava trabalhando pesado, estava numa terra nova, tinha que me adaptar a um monte de coisa. Ninguém ia me julgar por desistir dos sonhos digitais e focar só no trabalho. Mas eu não desisti. Fazia no meu ritmo, no ritmo que eu podia, devagar, muito devagar. E sabe por que eu não desisti? Porque eu tinha aprendido uma coisa nesses anos todos. Desistir é a única forma garantida de não conseguir. Ir devagar, você ainda está indo. Parar, você está parado. E eu já tinha ficado parado muito tempo, já tinha ficado parado tempo demais. Então eu continuei, mesmo cansado, mesmo sem tempo, mesmo parecendo que não ia dar em nada, mas eu continuei. E aí chegou 2020. A pandemia. O mundo inteiro parou. Foi um momento surreal, né? Você lembra disso. Ninguém esperava aquilo. Ninguém estava preparado. De repente, todo mundo em casa. Lojas fechando, empresas quebrando, desemprego explodindo. Foi mesmo muito assustador. Muito assustador mesmo. Mas, ao mesmo tempo, algo interessante aconteceu. O mundo parou, mas o digital explodiu. As pessoas que nunca tinham comprado nada online começaram a comprar tudo online. Gente que tinha medo de colocar cartão de crédito na internet não tinha mais escolha. Empresas que resistiam à digitalização foram forçadas a se adaptar ou morrer. Foi uma aceleração digital de 10 anos em 6 meses. E dessa vez, cara, dessa vez eu estava minimamente preparado. Não estava na frente da onda,
Longe disso, tá? Mas eu estava na água. Aqueles 3 anos que eu passei trabalhando devagar, estudando nas horas vagas, fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando tinha energia, aquilo tudo começou a fazer sentido. Eu tinha uma base, tinha conhecimento, tinha alguns projetos estruturados. Não eram perfeitos, não eram grandes, mas estavam ali. E quando o mundo digital explodiu, eu consegui surfar uma ondinha, tá? Não foi aquela onda que transforma alguém comum em milionário da noite para o dia, mas foi uma ondinha real. Foi o suficiente para mudar minha situação de vida de forma significativa. Aquele trabalho lento, aquelas horas roubadas do cansaço, aquelas noites em que eu ficava até tarde estudando quando devia estar dormindo, tudo aquilo finalmente começou a dar resultado. E eu comecei a ter vendas consistentes. Comecei a ganhar dinheiro de verdade com os meus projetos online. Não era só aquela graninha extra ali do final do mês, não. Era dinheiro de verdade. O suficiente para eu pensar em largar o trabalho pesado. O suficiente para eu começar a ter liberdade de verdade. Estruturei meus negócios direito. Montei processos. Criei sistemas. Automatizei o que dava. Foquei no que realmente dava resultado. E ali, aos poucos, fui crescendo. Comecei a ter resultados cada vez maiores. Consegui largar daquele trabalho que me sugava toda a minha energia. Consegui finalmente ter tempo para focar 100% no digital. E as coisas aceleraram, né? Porque quando você pode dedicar todo o seu tempo e energia para uma coisa, os resultados vêm muito mais rápido. Foi como tirar um peso das costas. Como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Conquistei a liberdade que eu tanto queria. A liberdade de acordar sem despertador. A liberdade de trabalhar de onde eu quisesse. A liberdade de escolher meus projetos. A liberdade de ter tempo para minha família, não é? A liberdade de não ter um chefe. Essa liberdade que muita gente busca, mas poucos conseguem. Finalmente eu tinha conquistado. E sabe o que é engraçado? Eu dou graças a Deus todos os dias por estar onde eu estou, todos os dias mesmo, porque eu sei muito bem que muita gente não teve nem isso. Muita gente afundou na pandemia, perdeu emprego, perdeu negócio, perdeu tudo. Muita gente entrou em depressão, muita gente sofreu de formas que eu nem imagino. Enquanto eu conseguia me manter à tona e até crescer. Consegui transformar aquele momento de crise em oportunidade. Então, eu sou grato, muito grato, por onde eu estou agora, pela vida que eu construí, pela liberdade que eu conquistei. Não estou reclamando, tá? Longe disso. Mas, e sempre tem um mas, né? Eu sei, no fundo da minha alma eu sei que eu podia estar muito melhor, mas muito melhor mesmo. Não estou reclamando da minha vida. Quero deixar isso muito claro. Eu estou muito feliz, estou realizado, vivo bem, tenho liberdade, tenho saúde, tenho família, tenho tudo que importa para viver bem. Mas estou sendo honesto, totalmente honesto com você e comigo mesmo. Dava para ter sido muito maior, muito melhor, muito mesmo. E eu carrego isso comigo, não como um peso, não como algo que me deprime, mas como um aprendizado, como um lembrete constante de que hesitar custa caro, muito caro, de que postergar tem um preço, de que esperar o momento perfeito significa perder o momento real. E eu carrego isso comigo, tá? Desde então eu carrego isso. Não como um peso, mas como um aprendizado mesmo. Como um lembrete de que hesitar custa caro, muito caro. E então, no final de 2022, início de 2023, agora mais perto, a inteligência artificial chega. ChatGPT, e cara, foi diferente de tudo, né? Não foi como as outras tecnologias. O Facebook você precisava criar um perfil, aprender a usar, construir rede. O YouTube você precisava de equipamento para gravar, precisava aprender a editar, enfim, é complicado, né? Mas e o ChatGPT? Você entra no ChatGPT e só conversa. É simples assim. Você pergunta uma coisa e ele responde. E naquela época, quando eu comecei a fazer isso, parecia mágica, cara. Muito louco isso. Eu lembro quando testei pela primeira vez. Foi em dezembro de 2022. Tinha acabado de ser lançado. Eu entrei lá, cético, como sempre, e perguntei umas coisas básicas. Ele respondeu. Perguntei coisas mais complexas. Ele respondeu melhor do que eu esperava. Pedi para escrever um texto. Ele escreveu. Pedi para criar um código. Ele criou. Era surreal. Era como ter um assistente pessoal que sabia de tudo. E depois vieram as outras. Midjourney para criar imagens,
Você digitava uma frase e ele gerava uma imagem do nada. Não eram imagens ruins, não. Eram imagens incríveis já, profissionais. Algumas que você olhava e jurava que era foto real. Stable Diffusion, DALL-E. Depois vieram os vídeos, Runway ML e outras tantas aí, né? Ferramentas que criavam vídeos a partir de apenas um texto. Era tecnologia de outro mundo chegando nas nossas mãos. E cara, eu aprendi com os erros do passado. Dessa vez eu não ia ficar só observando. Dessa vez eu ia mergulhar de cabeça. Dessa vez eu ia ser really adopter, sabe? Logo que o ChatGPT foi lançado, eu estava lá testando. Não esperava todo mundo começar a usar. Não esperava ficar mais maduro. Comecei logo a estudar, comecei a entender, comecei a aplicar nos meus negócios imediatamente. E cara, vou te falar, isso mudou tudo. Isso acelerou tudo na minha forma de operar as minhas coisas, os meus negócios. Coisas que eu levava uma semana para fazer, comecei a fazer num único dia. Um dia mesmo, às vezes em horas. Processos que eram complexos e chatos que eu ia postergando, ficaram muito simples de fazer. Eu faço o site em 1 hora, tá? Hoje em dia eu faço um site em 1 hora. Eu automatizava com IA e pronto, rodava sozinho. Conteúdo que demorava horas para criar, pesquisando, escrevendo, editando, passou a levar apenas minutos, literalmente. Eu tinha que escrever uma copy para uma página de vendas? Antes eu passava horas pensando em cada palavra, testando ângulos diferentes, reescrevendo 1000 vezes. Agora eu usava a IA como parceira de brainstorm. Ela me dava ideias, eu refinava, ela melhorava. Em meia hora eu tinha algo que antes levava um dia inteiro. E ficava melhor, muito melhor, porque eu tinha mais tempo para testar e para melhorar, é claro. A IA não veio para substituir o meu trabalho. Muita gente tem medo disso, né? Bom, não é assim que funciona, tá? Pelo menos não para quem sabe usar. A IA veio para potencializar, para ser uma ferramenta poderosa, como foi o computador, como foi a internet. Ela não substituiu você, ela te deixa mais forte, te deixa mais rápido, te deixa mais eficiente. Tipo copywriting, a IA ajuda, mas você ainda precisa entender um pouquinho de copy, saber o que pedir, saber avaliar o que ele entrega, saber ajustar para o seu público. Design, tipo, a IA ajuda, mas você precisa ter senso estético, saber o que fica bom, saber direcionar. As automações, por exemplo, a IA resolve muita coisa, mas você precisa entender do negócio, entender do fluxo, saber o que automatizar, não é? Atendimento, por exemplo, a IA atende, mas você precisa treinar ela, dar contexto, ensinar sobre o seu negócio para poder ela fazer o atendimento bem feito. Então, eu finalmente estava aproveitando uma onda enquanto ela estava acontecendo, não depois que passou, não anos depois, quando todo mundo já estava fazendo, mas no mesmo timing, no timing certo. Era uma sensação muito boa que eu estava fazendo e continuo fazendo, né? De finalmente eu estou acertando o momento. Agora eu estou finalmente tomando a decisão certa na hora certa. Mas aqui está a verdade que poucos falam. A verdade dura, tá? Usar a IA é uma coisa, usar bem já é outra coisa. Mas lucrar massivamente com IA, isso é uma coisa completamente diferente. Tem muita gente usando o ChatGPT para fazer uns textinhos. Tem muita gente brincando com o gerador de imagem, mas quantas dessas pessoas estão realmente lucrando com isso? Transformando isso em dinheiro real, em dinheiro de verdade, um negócio, uma estrutura de negócio de verdade. Porque uma coisa é usar a ferramenta, outra coisa é construir um negócio em volta dela, sabe? É saber como vender serviços de IA, é saber como criar produtos com IA, é saber como usar IA para escalar um negócio. E isso a maioria das pessoas ainda não sabe. Ainda estão aprendendo, ainda estão testando, né? Mas tem gente que já sacou isso, né? Tem gente que já entendeu esse jogo. E essa galera já está ganhando muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Milhões. Tem gente vendendo serviço aí de IA, de automações em IA para empresas por 50, 80, 100 mil reais, cara. Tem gente criando agentes de inteligência artificial que trabalham 24 horas por dia atendendo clientes,
qualificando leads, fechando vendas. Tem gente criando conteúdo em escala absurda, coisas que humanamente seria impossível de fazer. Teria que ter uma equipe gigante, quantos milhões teria que pagar para poder fazer isso. E muita gente está lucrando muito, está lucrando pesado com isso. E sabe o que mais? Isso é só o começo. Nós estamos no início da revolução da IA. Não estamos no meio, não estamos no fim. Estamos no comecinho. E nos próximos 5 anos, pode anotar o que eu estou falando aí, a IA vai criar mais milionários do que todas as revoluções anteriores juntas. Mais do que a internet criou, mais do que as redes sociais criaram, mais do que o mobile criou, porque a IA vai transformar literalmente tudo, todos os setores, todas as indústrias, todos os negócios. E eu olhei para isso e pensei, não de novo. Dessa vez eu não vou só usar a tecnologia, dessa vez eu vou surfar a onda de verdade. Sabe quando você olha para trás e vê um padrão? Eu vi o padrão na minha vida. Computadores, internet, redes sociais, mercado financeiro, marketing digital, e em todas essas ondas eu estava posicionado. Tinha conhecimento, tinha acesso, mas sempre esperava, sempre analisava demais, sempre procurava um momento perfeito. E o momento perfeito nunca chegava. E sabe por quê? Porque o momento perfeito é agora. Sempre foi. As pessoas que enriqueceram não eram as mais preparadas, eram as que agiram. E agora com a IA eu vejo o mesmo padrão se formando. Tem gente analisando, tem gente esperando ficar mais claro, tem gente esperando ter mais conhecimento. Enquanto isso, tem gente agindo e são essas pessoas que vão ficar ricas. Deixa eu te contar uma verdade. As maiores ondas sempre aparecem óbvias demais. Quando o Facebook estava começando, tinha gente falando, isso é só uma modinha. Hoje é uma das maiores empresas do mundo. Quando o YouTube surgiu, tinha gente falando, ninguém vai assistir vídeos caseiros, videozinhos na internet. Hoje os YouTubers ganham milhões. Quando o Bitcoin estava a $10, tinha gente falando, cara, isso é golpe. Chegou a $69 mil, um único Bitcoin. O padrão é sempre o mesmo. A tecnologia surge, os early adopters, pegam a onda. Todo mundo acha estranho, tem medo, hesita. A tecnologia vira mainstream. Os early adopters, os pioneiros, ficam ricos. Todo mundo fala, eu sabia, devia ter entrado. E com a IA não vai ser diferente. A diferença é que a IA é maior do que tudo que veio antes. Porque ela não vai dominar só um setor, ela vai transformar todos os setores. O borracheiro da esquina vai usar IA, a vendedora de doces de rua vai usar IA, o médico vai usar IA, o advogado vai usar IA. Todos vão ter que usar ou vão ficar para trás. É igual foi com a internet. Hoje ninguém fala, eu não uso internet. Seria ridículo, né? Daqui 5 anos vai ser a mesma coisa com IA. E quem não souber usar vai estar em desvantagem. Então você pode estar pensando, mas você disse que sempre hesitou. Por que dessa vez vai ser diferente? Boa pergunta. A diferença é que eu mudei. Eu cansei de ver oportunidades passarem. Eu cansei de me arrepender. Eu cansei de esperar. E se eu tivesse, Sabe aquela dor de olhar para trás e ver tudo que você podia ter feito, mas não fez nada? Aquele aperto no peito, quando você vê alguém que começou depois de você estar muito à frente, essa dor eu não quero sentir mais ela. E tem mais, eu aprendi algo importante nesses anos todos. Não adianta ter conhecimento se você não age. Não adianta ter acesso se você não usa. Não adianta ver as oportunidades se você não pega. O que separa quem fica rico de quem fica vendo os outros ficarem ricos é uma coisa, é ação. Não é inteligência, não é sorte, não é o time perfeito, é ação, é decisão, é compromisso. E eu decidi que dessa vez vai ser diferente, não vou deixar essa onda passar nem a pau. Agora você deve estar pensando, eu entendi, a IA é a onda, mas como eu pego essa onda de verdade? Como eu transformo isso em dinheiro real? Como eu saio de só usar o ChatGPT para ganhar, do ChatGPT para ficar escrevendo textinho, para ganhar dinheiro de verdade com isso? Bom, cara, essa foi exatamente a pergunta que eu me fiz, porque eu estava usando as inteligências artificiais e dizendo, cara, como é que eu faço para ganhar muito dinheiro com isso? E eu estou falando exatamente isso porque eu passei por isso. Porque uma coisa é usar o ChatGPT para isso, para textinhos, para ajudar nas tarefas do dia a dia, para facilitar a vida. Outra coisa completamente diferente é realmente lucrar com IA. Transformar isso
em um negócio de verdade, em uma fonte de renda real e consistente. E foi procurando essa resposta, pesquisando, testando diferentes caminhos, várias plataformas, que eu encontrei a Orion. E cara, quando eu conheci, foi um daqueles momentos de: cara, onde é que estava isso esse tempo todo? Sabe quando você encontra algo que faz tanto sentido que você se pergunta: por que não existia isso antes? E foi exatamente isso que aconteceu. Deixa eu te explicar o que é Orion, de um jeito bem simples, tá? Sem enrolação. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que as melhores oportunidades são as que você consegue explicar de forma simples. Se é complicado demais, provavelmente não é bom. Então vamos lá. Imagina que você quer surfar, você quer muito. Você vê os caras lá pegando ondas gigantes, fazendo manobras incríveis e você pensa: cara, eu quero isso para mim. Mas tem um problema. Você não sabe nadar direito. Você não tem prancha, você não sabe ler as ondas, não sabe qual a onda pegar, quando entrar, como se posicionar. Você não conhece as praias, não sabe onde tem as melhores ondas, onde é mais seguro, onde tem mais perigo. Você tem duas opções. A primeira é você tentar fazer tudo sozinho, passar anos aprendendo tudo sozinho. Você vai precisar aprender a nadar melhor, vai precisar comprar o equipamento melhor, e equipamento bom custa caro. Vai precisar estudar sobre ondas, sobre meteorologia, sobre correntes marítimas, vai precisar errar muito, levar muito caldo, se machucar várias vezes. E torcer para não desistir no meio do caminho por ser difícil demais, ou caro demais, ou demorado demais. A segunda opção é encontrar alguém que já sabe de tudo isso, alguém que já passou por todo esse processo, alguém que já errou tudo que tinha que errar e aprendeu com os erros, alguém que tem estrutura pronta, que tem o equipamento, que conhece as praias, que sabe ler as ondas e que vai te ensinar o caminho mais rápido, vai te dar o atalho, vai te poupar anos de tentativa e erro. A Orion é a opção 2. E não só te ensina, ela te dá toda a estrutura pronta. É como se ela te desse a prancha, te levasse na praia certa, te mostrasse qual onde pegar e ainda ficasse do teu lado te guiando enquanto você surfa. Eles pegaram tudo, absolutamente tudo o que é necessário para você lucrar com IA e colocaram tudo em um único lugar, em um único ecossistema completo. E quando eu falo tudo, eu estou falando tudo mesmo. Vou explicar isso em 3 partes porque são 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, preste atenção, conhecimento. Você precisa saber algumas coisas, certo? Não dá para trabalhar com IA sem entender pelo menos o mínimo. Mas aqui está o grande diferencial. Não é para você virar PhD em inteligência artificial. Não é para você passar 2 anos estudando programação. É o conhecimento prático. É o mínimo necessário para você operar, para você conseguir trabalhar, para você conseguir ganhar dinheiro. Eles têm cursos completos sobre IA, sobre marketing digital, sobre vendas, sobre automações, sobre criação de conteúdo, sobre o que você vai precisar para saber operar nesse mercado, tá? Mas é diferente daqueles cursos gigantes de 300 horas que você compra, assiste as primeiras 3 aulas e nunca mais volta. Não, não é esse tipo de curso, tá? É conhecimento direto ao ponto, é conhecimento aplicável. É você aprender hoje e já conseguir fazer já amanhã. É muito bom. Por exemplo, tem um curso de copywriting lá, mas não é aquele curso de copyright que te ensina a história toda da propaganda, a psicologia por trás de cada palavra, as 47 técnicas diferentes de gatilhos mentais. Não, não é isso. É o básico que funciona. É aprender o suficiente para você escrever uma boa copy de página de vendas, uma boa copy de anúncio, um bom roteiro e depois você usa os agentes da inteligência artificial que eles fornecem para turbinar isso. Você aprende o básico e tem a tecnologia que faz o resto para você. Agora vamos para o segundo pilar, é tecnologia. E aqui, cara, aqui é onde a coisa fica interessante mesmo. Porque hoje, se você quer trabalhar com IA de forma séria, você precisa de várias ferramentas, certo? Você precisa do ChatGPT, você precisa do Claude, você precisa do Gemini. Cada uma tem suas vantagens. Cada uma é para uma coisa, é boa para uma coisa, é boa para outra coisa. O ChatGPT é ótimo para uma coisa, o Claude é melhor para outra, o Gemini tem outras vantagens. E o que é que acontece? Você tem que pagar mensalidade para cada um. São $20 aqui, 20 ali, 30 colar. Rapidinho você está pagando 100, $150 por mês só em assinaturas de IA. E isso sem contar as outras ferramentas. Ferramentas para criar imagem, para criar vídeo, para fazer automação, para CRM, para tudo. A Orion resolveu isso de um jeito genial.
Você tem acesso a todos os principais provedores de IA do mundo, todos os ChatGPT, Claude, Gemini, todos, sem precisar pagar várias mensalidades separadas. Você paga só pelo que usa, só pelos créditos, tá? Pelos tokens. É como se fosse um combustível. Você só paga quando gasta. Você não está usando, se você não está usando, por exemplo, você não está pagando, tá? Já é uma economia gigantesca, né? Mas não para por aí. Eles têm ferramentas para criar vídeos com IA, para criar imagens, para criar e fazer avatares, para clonar sua voz, para criar música, para fazer automações, para criar agentes que trabalham por você, para criar sites, para tudo. É um hub completo de tecnologia de IA. Tudo em um só lugar. Você não precisa ficar pulando de ferramenta em ferramenta, de site em site, porque já vai estar tudo ali. E o melhor, já vem com assistente prontos. Eles já criaram dezenas de assistentes especializados. Assistentes para copywriting, assistente para criar roteiros, assistente para anúncios, assistente para criação de sites, assistente para tudo que você possa imaginar. São assistentes que já foram treinados, que já têm toda a base de conhecimento necessária. Você não precisa ficar criando os prompts do zero, não precisa ficar testando. Tá tudo pronto, é só usar. Inclusive, teve uma pergunta de uma pessoa que me fez, eu estava vendo também um treinamento, que a pessoa disse assim, mas esses hubs aí já existem. Cara, mas lá só tem os hubs. Mas lá também tem o Academy, tem cursos. Cara, os cursos que tem lá é só para te ensinar a usar a ferramenta. Algumas coisinhas, vídeos curtos lá, a gente está falando de outra estrutura completamente diferente. Mas vamos continuar aqui. Vamos para o terceiro pilar, que é o modelo de negócio. E nenhuma delas tem. Nenhuma. Isso você pode procurar no mundo todo. Modelo de negócio não existe. Essa é pioneira nisso. E aqui é que está o diferencial da Orion. Porque isso aqui realmente muda o jogo completamente. Porque, olha, tem muita empresa que te vende curso, né? Aqui aprende isso aqui, aprende aquilo acolá. Legal, você até aprende. Mas e aí? E aí você fica por conta própria depois. Você que se vire para aplicar, você que se vire para vender depois, você que se vire para conseguir clientes, você que se vire para estruturar seu negócio. A Orion não faz isso. Eles não te ensinam e te largam. Eles te dão um negócio pronto, mas pronto mesmo, tá? Você precisa ver, é impressionante. E isso não é exagero não, estou falando isso só por falar não. Eu estou falando que você vai ter funis de vendas prontos, páginas de capturas prontas, páginas de vendas prontas, páginas para agendar call pronta, por exemplo. Tá tudo pronto, gente. Você não precisa contratar um designer, não precisa contratar um copywriter, não precisa ficar quebrando a cabeça, porque tá tudo ali. Vou ser sincero com você. Quando eu conheci a Orion, eu estava cético. Igual você deve estar agora aí. Mais uma promessinha. Eu também estava, eu juro para você. Porque eu já tinha visto muita promessa no marketing digital que não se cumpria. Fique rico rápido, ganhe dinheiro dormindo, método secreto que ninguém te conta. Sempre a mesma ladainha. A realidade é que a maioria dos modelos de negócio digital tem problemas seríssimos. Por exemplo, infoprodutos tradicionais. Você precisa criar o produto, leva meses, tá? Gravar as aulas, precisa de equipamento, ter expertise comprovada, construir audiência. O afiliado, vamos lá para o afiliado. O afiliado comum. Você vende o produto de outra pessoa, ganha uma comissão e acabou. Se o cara que comprou de você se tornar um super vendedor, você não ganha mais nada. Você vai ter que ir atrás agora de outro cliente. Você também pode pensar em ter uma agência. Mas o que é que acontece nas agências? Você vende o serviço, mas depende de fazer cada venda. Para de trabalhar? E aí você para de ganhar também. Então você fica muito dependente de novos clientes para ganhar dinheiro. Agora vamos ver um exemplo de franquias. Essas franquias tradicionais são investimentos altíssimos, 50, 100, 500 mil reais. Precisa de ponto físico, funcionários, estoque, alto risco, alto custo fixo. Bom, todos esses modelos que eu te falei têm uma coisa em comum. Ou você trabalha muito ou você precisa de muito capital inicial. E se você parar de trabalhar, você para de ganhar. Não tem escalabilidade real, sabe? Não tem uma renda residual. E foi aí que eu entendi o que a Orion fez de diferente. A Orion pegou o melhor de cada modelo e juntou tudo. Das franquias tradicionais, pegou o conceito de negócio pronto para operar. Você não precisa criar nada do zero. Do marketing digital, ele pegou a escalabilidade, né? Sem ponto
ponto físico, sem funcionários, sem estoque. Do modelo de assinaturas, pegou a recorrência, clientes pagando mensalmente. Pegou do multinível a renda residual, tá? Você ganha não só nas suas vendas, mas das vendas de quem você trouxe. Cara, isso é simplesmente fantástico. Mas aqui é que está o brilhante. Eles removeram todos os problemas de cada modelo. Investimento inicial, por exemplo, infinitamente menor do que uma franquia tradicional dessas de Burger King, não sei o que, não sei o que. Você precisa criar um produto? Não. Por quê? Porque o produto já está pronto, tá? Você precisa saber muito do técnico, da parte técnica? Não. Tem cursos que te ensinam o básico necessário. Precisa montar funis de vendas, ou seja, o cliente entra aqui, depois tem que passar por aqui, até ir à compra. Ou você precisa montar essas automações todas prontas? Não. Porque já vem tudo implementado, pronto. Para de vender, para de ganhar. Não, nesse caso aqui tem renda residual e isso é que é fantástico. Isso foi o que eu disse, poxa, isso vai mudar completamente a minha vida e pode mudar a sua vida também de qualquer pessoa. Porque é literalmente o modelo perfeito para quem quer pegar a onda de inteligência artificial, mas não tem tempo para virar especialista, não quer gastar anos aprendendo, não tem capital alto para investir, que é algo que funcione de verdade. O que mais eu gostei na Orion é que ele se adapta ao seu momento. Tem gente que quer só uma renda extra, tá? Dá para fazer. Tem gente que quer um negócio próprio, também dá. E tem gente que quer construir um império. A Orion atende os três. E eu vou estar nesse último aí. Vamos lá. Nível 1, renda extra. Você trabalha, tem seu emprego, mas quer ganhar mais 2, 3, 5 mil reais por mês. Aí você vai usar a plataforma para aprender IA, oferece serviços simples, criação de conteúdo, automações básicas, vídeos com IA, trabalha algumas horas por semana no seu tempo livre e já tem uma graninha boa extra. Agora vamos para o segundo nível. O cara que quer fazer um negócio próprio. Ele quer largar o emprego e ter seu próprio negócio. Aí ele pode virar um franqueado digital, usa toda a estrutura pronta da Orion para vender. Funis prontos, automações rodando, IA vendendo por você. Você foca em trazer clientes e escalar. Agora aqui já vem o nível 3, que é onde eu vou entrar. Mas aí cada um tem seu momento. Esse é o meu momento. É o que eu quero criar, que é o meu império. Eu quero realmente ficar rico com isso. Eu quero construir uma rede, trazer outros empreendedores, ganhar com eles e na venda deles. Ganhar com as vendas dos clientes deles. Isso aí é a renda residual, uma renda real residual que continua crescendo mesmo quando você para de trabalhar ativamente. E o melhor, você escolhe ou até vai evoluindo de um nível para o outro conforme você vai crescendo. Agora vem a parte que eu preciso ser muito claro com você. A Orion está em pré-lançamento. Cara, eu fico muito ansioso, eu fico muito elétrico com isso tudo, porque realmente é uma coisa que vai mudar a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar para você também. Então assim, ele está em pré-lançamento, ninguém está sabendo, é tanto que eu fiz um comentário num vídeo essa semana e o cara perguntou, eu tenho um amigo meu que trabalha com internet, com marketing digital e ele nunca ouviu falar sobre isso. Eu digo, claro, porque ele não foi lançado, ninguém está sabendo. Quando o Érico Rocha lançou o primeiro curso dele, ou quando ele começou a aparecer, quase ninguém conhecia ele. Era um nicho muito pequeno de pessoas que ficaram sabendo ali, porque era um contando para o outro, que contou para o outro. Foi mais de um boca a boca. E é isso que está acontecendo, é o boca a boca. Eu estou sabendo disso através do meu irmão, que já trabalhava em outras coisas. Eu também participo de grupos de Érico Rocha, que eu já fiz curso, então de mentorias. Então, são pouquíssimas pessoas. E sabe o que é que isso significa quando você está nesse pequeno grupo? Significa que o bonde ainda não saiu nem da estação. Lembra que eu te contei sobre todas as ondas que eu perdi? Facebook, YouTube, mercado financeiro, lançamentos digitais, todas elas têm uma coisa em comum, que é um momento de entrada. Se você entrou nos primeiros anos de YouTube e fez conteúdo, ficou grande. Se você entrou depois, bom, ainda dá para crescer, né? Tem muita gente aí no YouTube ainda que está crescendo, mas é muito mais difícil. Com a Orion é a mesma coisa. Quem entrar agora no pré-lançamento vai ter vantagens enormes, vai aprender antes dos outros, vai construir sua rede antes da explosão, vai estar na frente quando o mercado explodir. E acredite, vai explodir. Porque não é só a Orion que vai crescer, é o mercado de IA como um todo, o mercado inteiro que vai explodir. Eu vou te contar uma coisa que é até difícil de admitir, tá? Eu tenho medo de estar me iludindo de novo, medo de não dar certo.
Medo de me arrepender. Mas sabe de qual medo eu tenho mais? Medo daqui a 5 anos, olhar para trás e ver que a onda da IA passou e eu tava lá, parado, vendo ela ir embora de novo, cara. Esse é um medo que eu não aguento mais. Eu estava falando para um amigo meu, eu não tenho nada a perder, eu tenho 48 anos, ou se você é mais novo, ou se você é mais velho, a onda vai chegar para todo mundo, só aproveita quem quiser. E eu não tenho medo porque, apesar de eu ter um certo medo, não é? Todo esse medo tem que existir, a gente tem medo de tudo, mas dessa vez eu não vou perder porque eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. O que é que eu posso perder? Simplesmente nada. Eu só posso perder talvez um tempo e um pouco de dinheiro, porque é tão barato que vocês... Depois eu vou falar de preço. Eu vou dizer a real para vocês. É o preço de um chat GPT, gente. Ou de 2 chat GPT. Isso é dinheiro? É perder dinheiro? Não. Não. Talvez eu perca até tempo. Agora e se der certo? Então eu decidi. Dessa vez não importa o medo. Não importa mesmo. Não importa as incertezas. Eu vou surfar essa onda. Eu quero que você surfe comigo também. Porque, cara, sozinho é difícil. Mas quando tem uma galera junto, focada com o mesmo objetivo, a chance de sucesso se multiplica. Eu não vou só prometer que vai ser fácil. Eu não vou te prometer que você vai ficar rico em 30 dias. Eu não vou te prometer que não vai exigir um certo trabalho. Mas eu prometo que se você agir, se realmente você se comprometer, as chances de sucesso são infinitamente maiores do que ficar aí parado sem fazer nada. Ok, então você decidiu que quer pegar essa onda, mas o que fazer agora? Passo 1. Entra no link que está na descrição desse vídeo. Esse é o meu link, é um convite que eu faço para você, a minha indicação para Orion, tá? Só entra por convite. Sem convite você não entra. Quando você entrar por esse link, você vai estar na minha rede, no meu grupo, e eu vou poder te ajudar diretamente. Agora, o passo 2, você faz seu pré-cadastro gratuito, até agora você não vai pagar nada, tá? A gente vai ter um evento gigantesco e você vai ver esse evento. E você só vai tomar a decisão depois, então você não vai gastar nada. Você vai ver um treinamento, um curso, praticamente um curso, e aí você vai tomar sua decisão. O lançamento oficial vai ser no início de março de 2026. Vai ser ali pro dia 8 de março, tá? Tá tudo certo pro dia 8. Mas quem se cadastra agora vai ter vantagens, porque já sai na frente. Então, vamos lá. O passo 3, participa dos eventos online. A Orion vai fazer eventos, calls, treinamentos, tudo gratuito antes do lançamento. Então essa é a sua chance de conhecer a plataforma por dentro, tirar todas as suas dúvidas, ver as provas reais de quem já está testando, entender exatamente como funciona. Aí vem o passo 4, se prepara para o lançamento. Quando abrir oficialmente em março, você já vai estar por dentro de tudo, vai saber exatamente qual pacote escolher, Explorer, Builder ou Legacy, a gente vai falar disso depois. Se você se cadastrar, você vai entender tudo isso nos treinamentos, nas calls, tudo gratuito, como eu disse. Você vai saber exatamente como começar e como lucrar, claro que é o mais importante. E olha, os preços vão surpreender você, como eu já disse antes, vai ser preço de plataformas como o ChatGPT, Gemini, etc. Eles estão fazendo preços muito acessíveis justamente para que qualquer pessoa possa entrar. Porque o objetivo não é ficar rico vendendo cursos, é criar o maior ecossistema de inteligência artificial do mundo. E só uma observação aqui, isso não é só Brasil, tá? Eu estou em Portugal. Isso é para literalmente para o mundo todo, tá bem? Bom, sabe o que eu poderia terminar esse vídeo falando de números, de quanto você pode ganhar, milhões, daqui para lá, de cases de sucesso. Eu podia terminar esse vídeo falando isso, mas eu vou terminar falando de algo muito mais importante. Eu vou terminar falando sobre arrependimento, porque no final das contas, o que mais dói não são os erros que a gente comete. O que mais dói são as chances que a gente não aproveitou. E eu vivi isso várias vezes. E hoje eu olho para trás e penso, cara, se eu tivesse agido lá em 2004, ou em 2010, ou em 2014, não quero que você sinta isso daqui 5 anos, tá? Não quero que em 2031 você olhe para trás e pense, porra, desculpa o palavreado, mas cara, poxa, em 2026 eu tava lá, a IA estava explodindo, a Orion estava começando,
Tinha um cara lá que fez um vídeo falando sobre isso, que no caso vai ser eu, mas eu não fiz nada. Você viu isso e não fez nada? Só que dessa vez é diferente. Dessa vez você vai agir, assim como eu também vou. Porque daqui 5 anos, quando você estiver vivendo essa liberdade financeira, trabalhando de onde você quiser, tendo a vida que sempre sonhou, você vai olhar para trás e vai agradecer. Vai agradecer por ter tido coragem. Vai agradecer por ter agido. Você não vai agradecer para mim, você vai agradecer para você mesmo. Você vai agradecer por não ter deixado essa onda passar. E eu vou estar lá com você, porque dessa vez eu não vou perder. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? Faz o teu cadastro agora, participa dos eventos gratuitos, tira todas as tuas dúvidas e quando o março chegar, a gente vai surfar essa onda juntos. Nos vemos na Orion.